Olá pessoal, PC Concursos, tudo bem? Vamos estudar direito das sucessões? É o tema de aula de agora. Quando nós pensamos no direito das sucessões, conquanto esse direito se vale de muitos conceitos do direito de família, nada tem a ver com o direito de família. O direito de família leva em consideração aspectos emocionais, aspectos pessoais, aspectos afetivos. Aqui a questão é quase que matemática. A divisão é basicamente matemática. E a preocupação é eminentemente patrimonial, nada além disso. De modo que o direito de sucessões é um direito autônomo, é um direito próprio, que se vale, evidentemente, de alguns conceitos de outros ramos do direito, como no direito de família. Porém, é um direito com suas próprias diretrizes, com suas próprias perspectivas. E é um direito que trabalha fundamentalmente com a morte, com o fim da personalidade civil do indivíduo, com aquele famoso princípio que nós conhecemos lá do direito francês, o chamado princípio da Saisinne. Esse princípio da Saisinne quer dizer que assim que alguém morre, nesse exato momento o seu patrimônio foi transferido aos seus herdeiros. Herdeiros que talvez nem saibam que são herdeiros, herdeiros que talvez não saibam qual é o contingente do patrimônio, a extensão do patrimônio, mas que já são herdeiros. Isso é uma ficção jurídica, haja vista que não é possível no nosso direito imaginarmos um patrimônio que não tenha um titular. Rei morto, rei posto. Morreu alguém, o seu patrimônio já é imediatamente transferido. E essa transferência de patrimônio, quem são os herdeiros, o que herdam, em que proporção herdam e quando herdam, aqui é o estudo do direito das sucessões. É onde entra o direito das sucessões para nos explicar. E o direito das sucessões trabalha com a morte real, que é aquela morte encefálica constatada por atestado médico, com a morte presumida, artigo 7º do Código Civil. Essa morte presumida se dá quando alguém desaparece em iminente risco de morte, sendo muito provável que ela tenha morrido e quando tenham se esgotado todas as buscas. É o caso daquele pessoal que estava no voo da Air France, que decolou de do Rio de Janeiro, com destino a Paris e caiu em alto mar e desapareceram. Presume-se que essas pessoas estavam em situação de risco e, portanto, morreram. Essas terão a sua herança destinado aos seus herdeiros, nos termos que aqui está, que, porém, tem diferença quando falamos da morte com declaração de ausência. Se o indivíduo meramente desaparece, sem haver indicativos de que ele tenha morrido, nós teremos que passar por todo um procedimento de ausência que nós estudamos lá na parte geral, e eu remeto vocês para que olhem novamente, para que estudem novamente aquela aula nossa lá. Lá na declaração de ausência, no estudo da declaração de ausência, está tratado de como é o procedimento. Aqui, então, nós estamos pensando da morte, o elemento morte é fundamental para se tratar de herança, essa morte real, essa morte presumida e a morte na ausência quando for possível declará-la. A sucessão é uma expressão que não é específica do direito sucessório, ela não é exclusiva do direito sucessório, do direito hereditário. Suceder significa entrar no lugar de alguém. Existe a sucessão presidencial, existe a sucessão de empresas, a sucessão de sócios, todas essas inter vivos. Não são essas que nós estudamos. Nós estudamos a sucessão causa-mortis, aquela que decorre do falecimento de alguém. De modo que estamos falando de um direito fúnebre, de um direito que leva em conta o falecimento, o passamento de alguém. Toda e qualquer outra forma de sucessão inter vivos está fora da nossa perspectiva aqui. E também está fora, é proibido pelo texto legislativo, que nós façamos ou que disponhamos de herança de pessoa viva. O artigo 426 do Código Civil proíbe que nós tratemos de herança de pessoa viva. Nós não podemos dispor sobre herança de pessoa viva. Não é possível que chamaremos de sucessão pactícia, sucessão por pacto, o chamado pacto corvina, do corvo mesmo, que fica esperando a pessoa morrer para dar o bote ali. Eu, por exemplo, sou potencial herdeiro do meu pai. Eu não posso em vida já acertar com os meus filhos, com os meus irmãos, perdão. Olha, vamos fazer a divisão daqui, você me empresta um dinheiro, eu abro mão de parte da herança para você. Esse pacto não vale. Enquanto meu pai estiver vivo ou minha mãe estiver viva, eu não posso dispor a respeito da herança dele. Claro, não impede-se o contrário. Em vida, o meu pai já pode fazer a sua sucessão e transferir os bens a nós com doação, muitas vezes com reserva de usufruto. Ele, o próprio titular, pode tomar a disponibilidade e transferir o patrimônio para outro, mas nós não podemos
tratar da herança de uma pessoa que ainda está viva. A sucessão pactícia é vedada, vale a pena a leitura do artigo 426. E quando nós pensamos em sucessão, a sucessão que nós vamos tratar hoje é basicamente de 3 ordens. A sucessão legítima ou ab intestato, uma expressão também latina, que significa que é aquela seguida pela lei. A sucessão testamentária, que é aquela seguida por testamento. E a sucessão anômala. Anômala porque não segue a regra do Código Civil. Existem alternativas a isso. Isso se dá, por exemplo, nas pensões previdenciárias, que não seguem a regra do Código Civil, e se dá numa regra de direito constitucional, do próprio direito constitucional. Quando nós tratarmos de herança de patrimônio de estrangeiro, aqui em território nacional, sobretudo de bens imóveis, e quando nessa sucessão a lei estrangeira for mais favorável ao herdeiro nacional, nós vamos aplicar a lei estrangeira. Isso é sucessão anômala. Olha só, imaginemos que uma mulher brasileira casou-se com um mexicano e compraram aqui uma fazenda. Esse mexicano falece. Se a lei mexicana for mais favorável à mulher brasileira, será aplicada a lei mexicana e não a lei brasileira. A regra da sucessão anômala aqui é que em heranças de bens imóveis fixados em território nacional, nós vamos aplicar a lei estrangeira se essa lei estrangeira for mais favorável ao herdeiro brasileiro. Se não for mais favorável que o herdeiro nacional, continuamos a aplicar a lei nacional, porque essa então em tese seria aquela lei mais favorável para aquele caso. Essas são as modalidades então de sucessão. E nós vamos basicamente nas nossas aulas nos concentrarmos nessa aqui, na sucessão legítima, na sucessão ab intestato, aquela de alguém que falece sem deixar testamento, que seguirá o rito da legislação. Antes, porém, é necessário que nós apliquemos algumas regrinhas aqui básicas de direito sucessório extremamente importantes. A primeira delas, abertura da sucessão é sinônimo de falecimento. Quando nós falamos de abertura da sucessão, nós estamos pensando das pessoas que faleceram. Abriu-se a sua sucessão em razão do seu falecimento. O momento da abertura da sucessão está no artigo 1784. Tem-se o momento da abertura da sucessão na finalização da atividade cerebral do indivíduo. Naquele exato momento em que o indivíduo morreu, ali se abriu a sua sucessão. O local da abertura da sucessão, segundo o Código Civil, é o último domicílio do indivíduo. Por isso, quando o indivíduo falece, o momento da abertura da sucessão é no seu falecimento, no seu último domicílio, não exatamente no local em que ele falecera. Vamos imaginar que alguém de Presidente Prudente, que reside em Presidente Prudente, que seja domiciliado em Presidente Prudente, foi internado no Hospital Albert Einstein e lá veio a falecer, em São Paulo. O local da abertura da sucessão é o do seu último domicílio e não onde se deu o falecimento. Outro ponto importante é a lei que se aplica à sucessão. É a lei do momento da abertura da sucessão, isso é importante até para questões tributárias, inclusive para questões tributárias. Olha só, se alguém morreu hoje e o seu inventário veio a ser aberto só daqui 2 ou 3 anos, o que é possível, apesar das multas tributárias que incidiriam, é possível. Se nesse intervalo mudou-se a lei por algum motivo, tornando alguém herdeiro que não era, extinguindo o direito de herança de alguém, ou modificando-se as alíquotas tributárias, a lei que se aplica para aquela sucessão é a lei do momento da morte. É a lei do momento da morte. Exemplo, antes de 88, antes da Constituição Federal de 88, alguns filhos adotivos não tinham direitos sucessórios, não tinham direitos hereditários. Então vamos imaginar que o cara foi adotado em 84. E agora, em 2017, vão abrir o inventário do seu pai porque o seu pai morreu. A lei de 2007 determina filhos adotivos são herdeiros. Quando ele foi adotado, a lei determinava filhos adotivos não são herdeiros. Que lei que se aplica? É a lei da abertura da sucessão, do momento da abertura da sucessão. Quando o pai morreu aqui em 2017, a lei previa que o filho adotivo é herdeiro e, portanto, herdeiro ele será. Frisem isso. A lei que vale para regulamentar o inventário, quem é herdeiro, quem não é a lei da data do falecimento do indivíduo. Se as leis mudarem posteriormente, elas não retroagem,
para atingir aquele fato já consolidado. Outro aspecto relevante é a capacidade para testar, para fazer o testamento. A capacidade para testar, para realizar o testamento, é aferível no momento do testamento. Hoje eu sou plenamente capaz e realizo meu testamento. Daqui 6 meses, eu venho a ser cometido de alguma grave doença mental que me incapacita. O meu testamento continua a valer, porque no momento em que eu fiz, eu era capaz, apesar das incapacidades posteriores. Agora invertamos. Hoje eu faço um testamento acometido de loucura, de surto psicótico. E daqui 6 meses eu saro disso. Esse testamento não vale. Porque no momento em que ele foi realizado, no momento em que ele foi ditado, que ele foi, enfim, confeccionado, o indivíduo estava acometido de grave distúrbio mental. A capacidade para testar é aferível no momento do testamento. Fatos posteriores não são levados em consideração. Um assunto também bastante interessante, bastante técnico, recorrentemente cai em provas, em concursos, diz respeito à transmissão, aceitação e renúncia da herança. O que é necessário para nós aceitarmos a herança e o que é necessário para nós renunciarmos à herança. A aceitação da herança pressupõe o oferecimento da herança, né? E essa delação, esse oferecimento, a doutrina chama de delação, oferecimento, se dá com a morte. Meu pai morreu, foi oferecida a sua herança para mim. Isso é a delação, o oferecimento. Cabe-me aceitar ou renunciar à herança. E aí você vai me perguntar, mas por que alguém renuncia à herança, cara? Por N motivos. Por orgulho, por capricho, porque a herança é uma bomba, vai ter mais dívida, mais passivo do que ativo. Ou porque eu sou um cara bacana e eu já estou bem de vida e o meu irmão não está muito bem, então eu renuncio em favor dele, daqueles pequenos bens deixados pelo meu pai. Os motivos são dos mais variados e as renúncias não raro ocorrem. A miúde se fala de renúncias, muitas vezes se fala de renúncias de heranças. A aceitação da herança parece o pressuposto óbvio, né? Parece o fato óbvio. Por isso a aceitação pode ser tácita. Basta que eu fique quieto. Aqui o silêncio é interpretado como favorável a mim. Houve o falecimento do meu pai, houve o oferecimento da herança a mim. A minha aceitação pressupõe só o meu silêncio. Se eu ficar calado, se eu for arrolado lá no inventário e nenhuma providência tomar, significa que eu aceitei a herança. A aceitação pode ser tácita e, evidentemente, pode ser expressa, né? Se eu posso ou menos, eu posso mais. Pode ser expressa também. Eu quero sim a herança, estou juntando procuração nos autos do inventário, me manifesto como herdeiro, declarando que sou herdeiro e que quero acompanhar aquele inventário. Porém, não precisa ser expresso, basta o silêncio. A renúncia, entretanto, precisa ser expressa. A renúncia tem que ser clara, inequívoca. Renuncio ao direito de herança. E uma característica aqui muito importante dessa renúncia. A sucessão aberta à herança é reputada pelo Código Civil como bem imóvel. Bem imóvel. Por isso, se alguém vai renunciar à herança, precisa de autorização do seu cônjuge, ainda que esses bens não sejam extensíveis ao seu cônjuge. Eu me casei pelo regime da comunhão parcial. A minha mulher recebe uma herança que não é minha. Ela resolve renunciar a essa herança em favor do seu irmão. Eu preciso consentir. Embora não seja meu, o consentimento é um ato inerente à condição de validade do negócio aqui. A renúncia, além de ser expressa, precisa de concordância do cônjuge. Essa renúncia não admite tanto a renúncia quanto a aceitação. Ambas não admitem retratação, não admitem de forma parcial e não admitem condição. Se eu renunciei, renunciado está. Se eu aceitei, aceito está. Não posso voltar atrás, nem revogá-la e nem retratar. E também não posso dizer assim, olha só, eu recebo a herança, eu aceito o ativo e renuncio ao passivo. Ou aceita-se tudo, ou se renuncia a tudo. Não é possível aceitar-se e nem se renunciar de forma particular. E também não posso impor condição. Eu aceito a herança desde que eu não pague despesa do inventário. Eu aceito a herança desde que eu não pague os impostos. Isso não existe. Qualquer tipo de retratação, de divisão ou de condição são negadas, são proibidas quando nós pensamos em aceitação ou renúncia de herança. Há, contudo, uma única exceção. Eventualmente, o indivíduo pode figurar como herdeiro em duas categorias: herdeiro legítimo e herdeiro testamentário.
Além de eu ser filho do meu pai, o meu pai me deixou em testamento, um bem específico. Além da minha herança pela lei, eu serei herdeiro por testamento. Portanto, eu figuro como herdeiro legítimo e testamentário, e isso é possível, como nós veremos mais à frente. Eu tenho 2 quinhões. Nesta hipótese, eu posso renunciar ao quinhão testamentário e ficar apenas com o quinhão legítimo, ou renunciar ao quinhão legítimo e ficar com o quinhão testamentário. Essa é a única exceção. Quando eu figurar no mesmo inventário, com duplicidade de perspectivas. De um lado o herdeiro necessário e de outro lado como herdeiro testamentário. Posso renunciar a um e ficar com o outro apenas. Também não se admite renúncia de herança com prejuízo de terceiros. Tipicamente isso seria uma fraude contra credores, né? Vamos imaginar que eu estou devendo na praça, não paguei ninguém, e meu único patrimônio será a possibilidade de herança do meu pai. Meu pai vem falecer, e então existe um patrimônio a ser transferido para mim. Para ferrar com os meus credores, eu digo, estou renunciando à herança. Se eu renuncio à herança, esse patrimônio não vem para mim. Se não vem para mim, eles não podem penhorar, não podem tomar o patrimônio. Esses terceiros, já que o seu devedor renunciou à herança, poderá assumir a herança em seu lugar. Os terceiros credores prejudicados com a renúncia da herança podem assumir o patrimônio renunciado até o limite do seu crédito, evidentemente. Portanto, quando a gente pensa em renúncia de herança, estamos pensando em abdicação de patrimônio. Isso só será legítimo e legal se não houver prejuízo de terceiros. Há também 2 tipos de renúncia. A abdicativa. Abri mão. Renunciei. Não quero a herança. Simplesmente não quero a herança, estou renunciando a ela. Abdico do direito de herança. Esse bem da herança volta para o monte, volta para o espólio, volta para o todo. Existe, no entanto, a renúncia translativa. Nessa aqui, eu renuncio em favor de alguém. Abro mão da minha cota em favor do meu irmão. Abro mão da minha cota em favor da minha mãe. Nessa renúncia translativa, costuma-se dizer que existe dupla tributação. Dupla tributação. Recebo o patrimônio pela herança e TCMD pela causa mortis. Transmito o patrimônio para um irmão ou para uma irmã. Doação. Portanto, eu tenho que pagar o imposto do ITCMD e depois o imposto da doação do meu quinhão. Aqui não. Aqui meramente estou abrindo mão de um monte que se vire para pagar os valores e impostos devidos. A renúncia tem efeito retroativo à data da abertura da sucessão. Portanto, se o indivíduo renuncia hoje ao seu direito de herança, esse efeito retroage ao momento da morte do seu antecessor e atinge toda uma cadeia. Por exemplo, vamos imaginar que esse cara aqui falecera e ele tinha um filho, outro filho, e esse filho tinha um neto. E esse aqui também tinha um neto. Vejam como é diferente a situação. Preste atenção aqui de coisas que nós vamos adiantar ali na frente. Olha só. Esses 3 filhos aqui serão os herdeiros, tá bom? Do patrimônio deixado pelo pai. Se nós pensarmos que esse aqui faleceu com antecedência, quando o pai morreu ele já era falecido, esse aqui sai da sucessão e é representado pelo neto. O neto, filho do filho, fica com o quinhão. Tudo bem? Então, nessa hipótese, são 3 herdeiros. Como será dividido o patrimônio? Em 3. Uma cota para esse, uma cota para esse, e a cota desse passa para o filho. Se fossem 2 filhos, a cota dele divide em 2 filhos. Se fossem 3 filhos, a cota dele divide em 3 filhos. Então, 1/3 aqui, 1/9, 1/9, 1/9 e 1/3. Muito bem. Agora, quando nós renunciamos à herança, se esse aqui tivesse renunciado à herança, esse aqui também é afetado. Se esse aqui renunciou à herança, a herança agora terá apenas 2 cotas. Renunciou à herança, pagou. Deixou de existir. O efeito é que nunca existiu. Então ele sai da linha sucessória e agora a herança será dividida entre 2 partes apenas. Esse é um dos principais efeitos da renúncia. Exclui do direito da herança o herdeiro e os seus sucessores, aqueles que viessem também na sua escala sucessória. Um outro assunto importante é a questão da herança jacente e da herança vacante. Isso aqui vale a pena decorar o nomezinho, a regrazinha. Eu costumo dizer assim, jacente, o J vem antes do V no dicionário. Por isso que primeiro é herança jacente e depois herança vacante. Isso aqui se dá, gente, quando alguém falece sem deixar herdeiros.
sem que haja herdeiros sucessíveis. Para quem vai o patrimônio dessa pessoa falecida? Ora, se alguém faleceu deixando patrimônio e o direito civil não consegue imaginar patrimônio sem titular, será fundamental que nós tenhamos algum herdeiro ou algum destinatário desse patrimônio. Muito bem. Falecendo alguém sem deixar herdeiros, nós vamos fazer a arrecadação dos bens e nomeação do curador. Esse texto aqui está errado, não é esse artigo aqui não. Nós vamos fazer a arrecadação de bens e nomeação de um curador. Abre-se o inventário desse indivíduo, e inclusive de ofício, o juiz pode determinar a abertura de ofício do inventário, arrecada-se todo o patrimônio e nomeia-se um curador para a tomada das providências. Esse curador publicará editais 3 vezes com intervalo de 30 dias, e então a herança será considerada jacente. Passado 1 ano da publicação do primeiro edital, desse edital aqui, ó, passados 1 ano disso, os bens são entregues ao Estado. E o que vem a acontecer definitivamente em apenas 5 anos. Então, olha só. Alguém faleceu sem deixar patrimônio, aliás, deixando patrimônio sem deixar herdeiros. Abre-se a declaração de vacância, a declaração de jacência, perdão, e depois de vacância. Nessa declaração de jacência, nomeia-se um curador. O curador faz o levantamento de todo o patrimônio, o inventário de todo o patrimônio desse falecido e publica editais convocando herdeiros a comparecerem. 1 ano após a publicação do primeiro edital, se nenhum herdeiro comparecer, a herança se transforma em vacante. E nesse momento, os herdeiros colaterais já estão fora da parada. Se os herdeiros colaterais sobrevierem no momento em que foi declarado vacante a herança, os colaterais, irmãos, tios, sobrinhos e primos, já estão fora da herança. Já não podem mais serem herdeiros. O processo de vacância permanece. E transcorrendo-se 5 anos da abertura da sucessão, se nenhum herdeiro tiver aparecido, o patrimônio é incorporado ao município. Os municípios passam a ser os titulares desse patrimônio, então. Os municípios não serão herdeiros, serão destinatários desse patrimônio de herança jacente e de herança vacante. Então, mais uma vez, para que fique claro isso. Morreu alguém deixando patrimônio sem deixar herdeiros. A pedido, inclusive, de qualquer interessado, de qualquer credor, de qualquer interessado, diga-se até o município, como interessado em ficar com esse patrimônio, ou mesmo de ofício, será declarada a abertura da herança jacente. Nomeia-se um curador que arrecada o patrimônio. Esse curador publica editais. 1 ano após a publicação do primeiro edital, a herança se converte em vacante. Aqui já excluímos os herdeiros colaterais do direito sucessório. Vamos contar 5 anos da abertura da sucessão. Passados 5 anos, o patrimônio é destinado ao município de uma vez por todas. Nesses 5 anos, se os herdeiros descendentes, ascendentes ou cônjuges se habilitarem, o patrimônio é deles. Do contrário, o patrimônio será destinado, então, definitivamente ao município. Na sequência, vamos falar de capacidade para suceder. Quem pode ser herdeiro? Todos podem ser herdeiros. Quaisquer pessoas naturais, independentemente de raça, de cor, de etnia, de condição social, são tecnicamente herdeiros. E existem os nascituros com a perspectiva de ser herdeiros. Aqueles que estão por nascer, esses também são herdeiros. E serão herdeiros se e somente se nascerem com vida. Um pai falece deixando uma mulher grávida. Se essa criança nascer com vida, e somente se nascer com vida, ela se torna herdeira do quinhão que lhe caberia. Se ela não nascer com vida, ela nunca foi gente, nunca foi pessoa, para os termos do artigo 1º, e por isso não terá direito nenhum sucessão. O Código Civil também fala dos filhos não concebidos. A chamada prole eventual. Em testamento, eu posso fixar que se uma criança vier a nascer ou ser concebida, essa expressão da lei, em até 2 anos, ela poderá ser herdeira de determinado patrimônio. Eu tenho uma irmã, eu faço uma regra testamentária dizendo, se minha irmã ficar grávida em até 2 anos, o seu nascituro, o seu filho, será titular dessa fazenda que eu reservei para ele. De modo que eu posso abrir o testamento hoje, porque eu faleci hoje, e dar um prazo de 2 anos para que alguém seja concebido. Concebido. Concebido, tornou-se herdeiro, então. Essa é a tal da prole eventual. A prole que pode vir a ser concebida. Porém, a lei fixa um prazo máximo de 2 anos nesse propósito. As pessoas jurídicas,
pela própria natureza delas, só podem ser herdeiras testamentárias. Nunca poderão ser herdeiras legais, herdeiras legítimas, herdeiras que decorram de parentesco, exatamente porque não são parentes. Por outro lado, existem as pessoas que estão impedidas de serem herdeiras, que não podem ser nomeadas como herdeiras testamentárias, que não podem ser herdeiras indicadas por um testador. De todas essas aqui, algumas parecem uma questão óbvia, né? Não podem ser nomeados nem herdeiros nem legatários. A pessoa que escreveu o testamento, nem seu cônjuge ou companheiro ou seus ascendentes ou irmãos. Exatamente para evitar que essa pessoa canalize o patrimônio para si ou em proveito próprio. As testemunhas do testamento. O tabelião, comandante perante quem se fizer o testamento. Essas hipóteses aqui visam evitar a fraude do testamento. Agora olha essa aqui. Também não pode ser herdeiro do testamento o concubino do testador casado, salvo se este, sem culpa sua, estiver separado de fato do cônjuge há mais de 5 anos. O Supremo Tribunal Federal, conforme nós estudamos nas aulas de Direito de Família, pautou o julgamento para reconhecer ou não uma família plurima. 2 homens que viviam com a mulher. Isso é família? Se o Supremo passar a reconhecer essa nova modalidade de família, nós teremos que repensar isso aqui. Aqui nós pensamos, ou partimos da premissa, de que alguém que seja casado não teria moral suficiente para doar um patrimônio para o seu concubino. E cada vez mais a doutrina e a jurisprudência dizem, por que não? O concubino também não pode ser reconhecido como família? Para efeito de concurso. Para efeito de concurso. Se perguntarem para vocês, concubino pode ser herdeiro testamentário? Não. E concubino não é companheiro. Companheiro é quem vive em união estável. Concubino é aquele que tem uma família paralela. É o da família paralela, o concubino ou a concubina. Esse não pode ser herdeiro. No entanto, fica a reflexão. Cada vez mais se reconhecem aos poucos direitos aos concubinos. E se essa tendência se consolidar, logo, logo nós teremos que rever, repensar, rediscutir esse inciso que aqui está. Pessoal, por enquanto é isso. Fique conosco que na próxima aula nós trataremos mais de direito sucessório.